Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Ação e Reação. A obra Ação e Reação é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje iremos examinar o capítulo 6º desta obra, capítulo que é intitulado pelo autor espiritual André Luiz, de No Círculo de Oração. No Círculo de Oração é esse capítulo 6º, que é um capítulo riquíssimo, tem expressões muito interessantes, muito singulares, tem informações muito preciosas em relação a experiências entre níveis vibratórios diferentes no plano espiritual, né? Acerca, inclusive, da mediunidade. Aqui, inclusive, há uma informação muito valiosa acerca da mediunidade, que mais tarde outros autores, como Filomeno de Miranda e tantos outros, irão confirmar essa informação. Mas aqui a gente tem no Círculo de Oração, a gente tem uma descrição de André Luiz no início do capítulo, onde eles vão fazer uma prece, vão fazer uma oração. E veja mais uma vez a informação segundo a qual a oração é um recurso muito valioso, muito precioso para o plano espiritual. É bastante importante, que a gente às vezes não dá esse valor totalmente, né? Mas é um recurso bastante importante, bastante valioso para o plano espiritual, e a gente vai examinar aqui, mais uma vez, essa informação sendo ratificada. Bom, André Luiz descreve que nessa situação eles estão há algum tempo nessa mansão Paz, chamada Mansão Paz, dedicada a trabalhar no plano espiritual, a acolher espíritos recém-desencarnados, a tratar espíritos e inclusive a colaborar com os espíritos para as futuras reencarnações dele, ou encaminhá-los à colônia espiritual. É uma espécie de pouso que representa a cidade espiritual, uma colônia, provavelmente nosso lar, que está ali, mais próxima, digamos assim, tanto à crosta terrestre quanto dimensões mais densas da espiritualidade inferior, da espiritualidade ainda vinculada muito aos conflitos e às paixões, às perturbações da matéria. Bom, nesse capítulo, logo no início, a gente vê o Druso convidando o grupo de André Luiz para uma oração, e aí o próprio Silas com Hilário e com André Luiz vão, né, para esse círculo de oração, uma espécie de área específica da Mansão Paz dedicadas à oração, e o André Luiz diz assim, dedicadas à oração e ao mesmo tempo ao contato com esferas mais altas. Aqui a gente vai ver o desdobramento da mediunidade no plano espiritual. Aqui vale a pena a gente considerar isso, né? E aí a gente vai ver eles indo para esse local, e aí chegando lá, a descrição que André Luiz faz é uma descrição que se parece um pouco com as nossas sessões mediúnicas, porque tem um grupo de pessoas desencarnadas, né, um grupo de desencarnados, em volta de uma mesa, algumas pessoas sentadas em volta de uma mesa ali em concentração, algumas em estado psíquico melhor, cita inclusive duas senhoras especificamente ali colaborando com fluidos vitais, né, e ele menciona 10 pessoas, 7 mulheres e 3 homens, né? E do outro lado da mesa uma tela translúcida, medindo aproximadamente 6 metros quadrados, olha só, uma tela translúcida, né? E aí a gente vai ver mais tarde essa tela translúcida produzir imagens, né, de esferas mais altas, de espíritos ali, né? Muito interessante. E aí André Luiz até se surpreende com a irradiação dessas pessoas em volta da mesa, irradiando ali uma condição espiritual muito elevada. Ele diz que fora do círculo de pessoas que evidentemente emprestariam cooperação mais ampla à tarefa e perspectiva, achavam-se 3 assistentes, 5 enfermeiros, 2 senhoras de aspecto humilde, Silas e nós. Então, aqui ele está fazendo a descrição do ambiente das pessoas, né? E
a gente vai ver ali o próprio Druso, ou melhor, o próprio Silas explicar que aquelas pessoas, aqueles espíritos estão em resgate de débitos, apesar da condição deles mais elevadas, estão em resgate de débitos, estão ali emprestando as suas cooperações, né? Mas não são espíritos ainda sublimados, né? André Luiz chega a levantar uma dúvida em relação a isso, né? E cita duas irmãs, Madalena e Silva, que casaram com dois irmãos, né? Aqui na Terra desposaram dois irmãos consanguíneos, né? Essas duas mulheres casaram com dois irmãos, né? Cada uma com um irmão de uma família. E esses dois sujeitos erraram muito no campo político, né? Viveram desavenças, cometeram erros no setor da política, produziram uma vasta sementeira de egoísmo e discórdia, impediram o progresso da coletividade que lhe cabia servir, alimentaram a discórdia, o litígio. Muitos crimes foram postos em execução. A gente sabe que no campo da política, ao longo da história, quantos crimes se cometeram, né? E agora estavam em regiões inferiores, uma região em perturbação espiritual, de perturbação, uma situação espiritual de bastante conflito, de perturbação, espiando os seus equívocos, espiando as suas situações, né, os seus conflitos, e nessa condição em que eles espiavam, eles viviam a perturbação ali, elas tentavam ajudar, elas numa condição melhor tentavam ajudar. E ali estavam em oração também, rogando a Deus, né, ajuda espiritual nesse sentido, né? E a gente vai ver nessa situação os espíritos entrarem em recolhimento, entrarem em situação de meditação, de oração, né? E para poderem elevar o pensamento, para poderem de alguma forma sintonizar com o alto, para poderem entrar em contato com esferas mais altas. Essa é a ideia que o André Luiz está colocando aqui logo no início do capítulo, né? É a ideia que a gente tem aqui claramente, né? Há uma informação muito curiosa que fazem lembrar, inclusive, as nossas sessões de efeitos físicos, né? Quando ele diz assim: certamente ajuizando quantas faltas involuntárias em que poderíamos incorrer, pediu para que nós outros, os que partilhávamos a prece, ali pela primeira vez guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo quaisquer recordações desagradáveis para que não se verificassem interferências na câmara cristalina, nome pelo qual designou o grande espelho à nossa frente, durante a manifestação do venerável mensageiro cuja visita aguardava, ou seja, eles aguardavam a visita de um mensageiro de esferas elevadas, para que aquele mensageiro pudesse se manifestar. Todos estavam ali contritos, em oração constante, né, em recolhimento constante, e esse recolhimento ajudava para que esse desencarnado pudesse visitar essa região mais densa da espiritualidade. Olha só que coisa interessante. Naquela câmara cristalina, que era aquela tela. Aquela tela. Então aqui a gente tem algo muito parecido com sessões de efeitos físicos, que precisa de muita concentração dos presentes, que precisa de muita elevação de pensamento, né? E, sobretudo, cuidado com os fenômenos de materialização, em que normalmente o médium fica numa câmara, fica num local reservado, e ali permite ali a materialização de entidades, de outros espíritos, né? Então, nós veremos, portanto, isso acontecer logo mais, né, quando o visitante se manifesta, né? E o próprio André Luiz fala aqui de médiuns, né, de medianeiros aqui, concentrados na câmara, sensibilizados para o momento que logo mais chegava. Todos estavam na expectativa, né? Todos conservavam um nível de sintonia, de nobreza espiritual, e
E aí o diretor da instituição, que é o próprio Druso, fez uma prece cheia de sentimento, fervorosa, se colocando na condição de espírito também sofredor, doente. O próprio Druso, o próprio André Luiz questiona isso, né? Que o Druso se colocava numa condição de espírito também ali, necessitado, etc., apesar da autoridade moral dele naquela condição, naquela região, né? Naquela instituição ali, a Mansão Paz, ele era diretor da Mansão Paz, né? Então a gente vai ver isso sendo colocado. O André Luiz chama a atenção mais de uma vez para a prece dele, que ele se colocava como necessitado, né? Ele chega a dizer quem é Druso que se colocava dessa forma. E o André Luiz acaba se emocionando, chorando convulsivamente. Ele diz quem era Druso, afinal, para entregar-se daquele modo à oração, como se ele próprio fosse entre nós o maior dos torturados, né? E primeiro que a gente tem aqui a humildade, né, de um espírito nobre que se coloca nessa condição. E aí a gente tem nesse mistério, nessa situação, em determinado momento, depois da oração muito sentida, todos se fixaram para a câmara, ficaram olhando para a câmara, e de lá uma extensa massa vaporosa de neblina cobriu a face do espelho, e ali ficou até que naquela massa vaporosa branca se formou um floco de névoa primaveril a distender-se alva e móvel. E aí ele diz, estáticos e felizes, vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem, aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa juvenilidade no olhar. Vista auréola de safirino esplendor, coroava-lhe os cabelos brancos que nos infundiam inexcedível respeito, a derramassem sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que lhe velava o corpo esguio. No semblante nobre e calmo, vagava um sorriso que não chegava a se fixar. Após um minuto de silenciosa contemplação, levantou a destra que despediu grande jorro de luz sobre nós e saudou, a paz do Senhor seja conosco. Havia tanta doçura e tanta energia, tanto carinho e tanta autoridade naquela voz que procurei manter o melhor governo das emoções para não cair de joelhos. Ministro Sânzio, exclamou Druso, bendita seja a sua presença entre nós. Então aqui vale a pena alguns comentários. Primeiro, a informação, que mais tarde outros autores confirmariam, de André Luiz, que a mediunidade também se processa, também ocorre no plano espiritual. A mediunidade também ocorre. O que é o médio? O médio é aquele que está no meio, entre um plano e outro. Entre uma condição e outra. Então, nesse sentido, a mediunidade tem essa característica. Se manifesta entre uma condição e outra. Da mesma forma que no plano físico o médium é o intermediário entre o plano espiritual e o plano material, no mundo espiritual, como há várias dimensões, aquelas mais sutis e aquelas mais densas, existem médiuns que intermediam comunicações entre planos mais elevados e planos mais atrasados, mais baixos, mais densos, né? Que proporcionam espíritos mais sutis a se manifestarem, seja em comunicações à distância, sejam em manifestações presenciais, com a presença deles, oferecendo seus fluidos para que isso ocorra. Então, aquelas pessoas sentadas naquela mesa eram espíritos desencarnados médiuns. E não parece nada incoerente essa informação. Por quê? Porque a gente sabe que a mediunidade é uma faculdade da alma, é do espírito. Aliás, como todas as faculdades são da alma. A capacidade artística é da alma. Um pintor, uma capacidade artística como pintura ou música é da alma. O que acontece é que quando ele reencarna, ele através do corpo transmite essa arte. A música, a pintura, a inteligência é da alma e se manifesta através do corpo, através do cérebro. Todas as faculdades são da alma. A mediunidade não seria diferente. A mediunidade é uma faculdade da alma que no mundo material se expressa através do cérebro, através de uma estrutura neurológica compatível, uma estrutura específica física
Daí Kardec dizer, é uma certa predisposição orgânica, ou seja, apesar da faculdade ser da alma, precisa de um corpo específico para que ela se expresse, pelo menos a chamada mediunidade ostensiva. Né? Mas a faculdade da alma, a faculdade do espírito. Então, um médium como Chico Xavier é um médium que tem essa faculdade e que evoluiu com essa faculdade, ou seja, desenvolveu essa faculdade em muitas encarnações. Uma mediunidade dessa não se adquire assim de pronto. Ele vem desenvolvendo essa faculdade mediúnica ao longo de outras existências, para, na última, como Chico Xavier, exprimir esse potencial, mas claro, somente é possível exprimir esse potencial com o corpo compatível, com a glândula pineal, com a estrutura cerebral compatível, para que essa faculdade que é da alma se expresse através da carne. É essa a ideia. Então aqui existe essa ratificação. O que aconteceu aqui, que a gente acabou de ler, foi uma materialização. Materialização de um espírito sublime, num campo mais baixo, num campo mais denso, através de uma nuvem leitosa. O que é isso? O ectoplasma. O ectoplasma, que é conhecido nas sessões de materialização aqui, de ectoplasmia aqui no mundo físico, também é utilizado lá. Então ele se materializou com a ajuda da vibração dos presentes. Né? E Druso emocional diz, ministro Sânzio, ou seja, ele é um dos ministros de nosso lar. Nosso lar tem alguns ministros. Se não me falha a memória, eu estou aqui citando de memória, de lembrança, tá? Mas pode ser que eu esteja errado aqui, impreciso nos números, depois vocês até podem me corrigir. Mas se não me falha a memória, são 6 ministérios em nosso lar. Cada um dos ministérios, isso está lá na obra Nosso Lar, tá? Cada um dos ministérios possui 2 ministros, então a gente tem 12 ministros. Clarencio, lembro de Clarencio em Nosso Lar? É um ministro. Sânzio é um ministro. Um ministro de Nosso Lar tem uma autoridade maior sobre a comunidade, tá? Ele pode banir espíritos, ele pode acolher espíritos, ele muitas vezes é responsável direto pela reencarnação dos espíritos que saem de Nosso Lar e mergulham na Terra. Então tem uma condição muito elevada, muito elevada e um recurso maior de gerir trabalhos, né, de encargos e de afazeres que uma entidade convencional não possui. Então a gente tem, portanto, essa característica da personalidade do ministro, né, de um ministro aqui de Nosso Lar. Né? E aí a gente vai ver ele conversar com as pessoas humildemente, gentilmente. Druso exibe 22 fichas, que são 22 fichas de 22 entidades que ele está cuidando e que precisam de orientação e de tratamento. Né? E o ministro examina essas fichas, chega a dizer, Sânzio tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra assistencial em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação e justiça, reencarnação e banimento. Né? Então, o que a gente estava falando aqui, né? O emissário examinou atento todos os autos ali expressos em rápidas súmulas, das quais transpareciam não apenas informes escritos, mas também microfotografias e recursos de identificação que lembram os elementos dactiloscópicos da Terra, aceitando ou não as sugestões de Druso, depois de ligeiras considerações acerca de cada caso particular, apondo em cada ficha o selo que lhe assinalava a responsabilidade das decisões. Né? Então a gente tem aqui uma consideração, muito domínio, muito poder, né, dessa entidade sobre essas questões. E aí ele foi colocando, portanto, apontamentos, né, considerações sobre cada caso, cada um desses 22 casos. Né? Então aqui vale a pena essa consideração. Chamou a atenção de André Luiz o caso de Antônio Olímpio.
O caso de Antônio Olímpio chamou a atenção de André Luiz e o próprio André Luiz foi ler as considerações de Sanzio, porque Antônio Olímpio, lembrem do capítulo 3, Antônio Olímpio foi aquele fazendeiro, né, que tinha uma herança dos pais, do pai, e aí antes do pai morrer, ele, de maneira muito ardilosa, ele tramou a morte dos dois irmãos que seriam herdeiros também da fazenda, para ele ficar como único herdeiro da fazenda e mais tarde ter um filho, né, e assim por diante. Então, esse sujeito passou uma vida com uma crise de remorso, ele nunca mais esqueceu. Os dois irmãos desencarnados passaram a obsediá-lo e até produziram mais tarde, colaboraram com a sua desencarnação, e ele padece no mundo espiritual as perturbações fruto dessa vida, né, como homicida, né? E aí o André Luiz lê as considerações de Sanzio, né? André Luiz e Hilário, né? E algumas coisas muito sérias, do tipo que ele não tinha muita culpa para ser atenuada, né? Não tinha atenuante de culpas, e que merecia, portanto, uma atenção, porque era um caso difícil, inclusive para ele voltar à experiência física, para ele voltar a reencarnar, né? Então isso vale a pena aqui a gente considerar, né? E aí ele diz que a esposa e o filho foram as únicas pessoas que tinham gratidão por ele, né? E que no mundo espiritual faziam bem, né? Ou melhor, no mundo espiritual não, independente do mundo espiritual, ele não chega a dizer se estão encarnado ou está desencarnado, mas, enfim, que faziam bem e que rogavam por ele. Então isso, de alguma forma, era algum recurso, né? Porque ele, de fato, foi um pai bom e um marido bom, né, para a companheira e para o filho, né? Ah, pronto. Aqui ele explica que a irmã Alzira, a esposa, foi chamada para colaborar com o caso, né? E o filho, Luiz, ainda estava no corpo físico, herdeiro de toda essa fortuna que foi conquistada de maneira injusta, né? De maneira cruel e criminosa, né? E aí, pelo mesmo espelho, materializa a irmã Alzira, né? E que saúda também todos, que com gentileza trata todos, e começa a conversar com o benfeitor Sanzio, dizendo que estava disposta a colaborar com o reerguimento dele, né? E ela própria, sem precisar, solicita dele que volte à Terra, que reencarne com ele mais tarde, para receber os dois irmãos assassinados por ele na condição de filhos. O próprio benfeitor disse assim: sabes, no entanto, que os irmãos assassinados perseveram no ódio e perseguiram-no até agora sem tréguas. Aí ela responde: sim, sei tudo isso. Arrebataram meu esposo da quietação do túmulo para se saciarem no desforço terrível. Conheço-lhes o poder vingador e nunca me permitiram qualquer aproximação com ele, no vale de trevas em que se demoram por tantos anos. Além disso, ressarcindo meus débitos do passado, eu também sucumbi por minha vez às mãos deles dois, em tremenda obsessão, no mesmo lago em que perderam o corpo físico. Isso, porém, não é motivo para recuo. Estou pronta para o serviço em que possa ser útil. Olha só. Então, a gente tem aqui a conclusão, né? A gente está já caminhando para a conclusão do capítulo. Os esclarecimentos aqui de Sanzio e de Druso sobre esse caso, falando que as vítimas de ontem voltam para ajudar os algozes de ontem para se tornarem melhores, né? Mas que os algozes de ontem não são beneficiados com isso, eles vão ter que ressarcir o que eles se comprometeram, né?
E aí animam a irmã Alzira, né? Animam ela, não desfaleças, você vai contar com a gente, nós aqui no plano espiritual e dessa região estaremos sempre ligados a você, inclusive influenciando você, auxiliando você, não tenha dúvida disso. E ela em lágrimas, né? Reconhecia, né? Beijou a mão do benfeitor e emocionou todo mundo, né? E o capítulo vai acabando assim, né? Nesse tom. E no final a gente tem Madalene Silva se aproximando do ministro e tendo uma entrevista particular com ele, né? Implorando ali a intercessão para que os esposos, os dois, lembram dos dois? Políticos, fossem atendidos naquele estabelecimento de paz. Ou seja, estavam pedindo para que eles pudessem ser resgatados e levados para aquela mansão paz, né? Sanzio acolheu as súplicas com benevolência, determinando o recolhimento dos dois, ou seja, a canetada do ministro, né? Autorizou ali, Sanzio como ministro de nosso lar, autorizou ali que ambos os infelizes pudessem ser acolhidos e recolhidos para a instituição Paz e para a reencarnação em breve, porque eles precisavam reencarnar em breve. Tal o estado de perturbação deles, não adianta ficar num... Quando o espírito está muito perturbado, não adianta ficar muito tempo no plano espiritual. Isso só é perda de tempo. Bom, amigos, sem mais delongas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 6º no Círculo de Oração, capítulo 6º da obra Ação e Reação. Culminamos esse capítulo, um capítulo muito interessante que fala de oração, do poder da prece, da mediunidade no além, no plano espiritual, na materialização de espíritos, na comunicação, na tecnologia que os espíritos têm e também nos casos complexos de reencarnação, de desencarnação e de perturbação no plano espiritual. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.